capítulo 9 de 2 Samuel, chapter 9, versos 1 a 7 e depois o 13. verses 1, 2 Samuel chapter 9, verses 1. De 1 a 7 e depois o And then we're only going to 13. read verses 13 as well. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Now David says, is there anyone who is left out of the house of David that I may show him a kindness for Jonathan's sake? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença do rei, à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. And there was a servant of the house of Saul, whose name was Ziba, who then said, had called him to David. The king said to him, are you Ziba? E disse o rei: há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há o filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Then the king said, is there anyone of the house of Saul whom I may show kindness? And Ziba said, there is a son of Jonathan whose is lame in his feet. Para aqueles que perderam, For those who had é missed, 2 de Samuel, capítulo 9. 2 Samuel. Eu li agora o versículo 3. I read verses 3. 2 Samuel chapter 2 9. Samuel está no Antigo Testamento. It's on the Old Testament, 2 Samuel. Porque se você perde essa leitura, Because if you've missed this, você não vai. É como quando Introductory começa um reading. filme, você perde o it's começo like do when filme. you're watching a movie, you don't Você watch the perde o enredo do beginning. filme. You don't know what the movie is all about. Versículo 4. Verses 4 E now. disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. And he said, where is Ziba? Said to the king, indeed he is in the house of Machir, the son of Ammiel, in Lodebar. Verso 5. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amuel, de Lodebar. Then King David sent and brought him out of the house of Machir, the son of Ammiel, from Lodebar. 6. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, se prostrou com o rosto em terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Now verse 6. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, had come to David, he fell on his face and prostrated himself. Then David said, Mephibosheth? And he answered, here is your servant. 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. So David said to him, do not fear, for I will surely show you kindness for Jonathan your father's sake, and will restore to you all the land to Saul your grandfather, and you shall eat bread at my table continually. Preste atenção para o verso 13. Now pay attention now. I'm going to read verses 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. So Mephibosheth dwelt in Jerusalem, for he ate continually at the king's table, and he was lame in both his feet. Há alguns dias atrás, A few days back, eu comecei a estudar acerca de deserto na I Bíblia. began to study about deserts in the Bible, E eu não sabia onde isso me levaria. and I had no idea where it would take me. Durante essa semana, o Espírito Santo começou a falar comigo acerca de But Mefibosete. The Holy Spirit spoke a lot to me about this E eu young man Mephibosheth, fiquei assim, numa espécie de um conflito. and I became in a conflict within Mas o myself. que tem a ver isso uma coisa com a What outra? does this have to do with me and what God Até wants to hoje de speak? madrugada, Even tonight, when eu I estava was, nesse conflito. in this conflict, Muitas vezes at nós 3 a.m., perdemos sometimes we aquilo miss que out Deus quer nos falar what God wants to say por to causa de us preguiça espiritual. because we are spiritually lazy. Então, e como muitas vezes nós podemos esquecer, And sometimes we forget as ali well. mesmo eu peguei o celular I took my cell e tem lá phone uma espécie de um file onde eu posso escrever, and I've got a folder in my cell phone e where I anotei can alguns write, pontos. and I wrote some Anotava e points. colocava do lado. I used to write and put it aside. Tentava dormir. I tried to Vinha sleep. mais alguma coisa. Another Eu point would come. escrevia e punha de lado. I wrote and I put on my first cell phone and put it Até que aside. minhas coisas assim, mas você não dorme? Until my wife said, "Don't you Eu sleep?" disse, eu não And I consigo said, dormir "I porque Deus está falando cannot comigo. sleep because God is speaking to me and I have to write it down."
Próximo texto que quero ler com você, The second text that I want to read with Levítico. you, it's in Leviticus. Levítico é o Leviticus is the terceiro livro da the Bíblia. third book of the Bible. Sim ou não? Yes or no? Capítulo 21, Leviticus chapter 21, versos 16 em diante. verses 16 onwards. Leviticus 21, verses 16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: And the Lord spoke to Moses, saying, Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Speak to Aaron, saying, No man of your descendants is succeeding generation who has any defect may approach to offer the bread of his God. Verso 18: Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. For any man who has defect shall not approach a man blind, a man lame, who has a mad face, or a limb too long, a man who has a broken foot or broken hand. 19: Ou o homem que tiver quebrado o pé ou a mão quebrada. 20: Ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo mutilado. Or he is a hunchback, or a dwarf, or a man who has a defect in his eyes, or eczema, or scabs, or he is a eunuch. 21: Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. No man of the descendants of Aaron the priest who has a defect shall come near to offer the offerings made by the fire to the Lord. He has a defect, he shall not come near to offer the bread of his God. Por causa desse texto, Because of this text e here, também porque o que está lá em 2 Samuel capítulo 5, in 2 Samuel chapter 5, quando Davi estava para conquistar a fortaleza de Sião, que é Jerusalém, when David was about to conquer the fortress of Zion, se estabeleceu um princípio de lei para o reino de Davi. a principal law was then established. Preste bem atenção para And isso. pay attention to what I'm trying to say to A you. recomendação de Deus para Arão, The recommendation falava of de God to sacerdotes. Aaron was about priests, não do povo geral. not of the general Porque as public. pessoas não podiam sacrificar. You see, people Quem could not sacrificava era o sacrifice. sacerdote. It was the priest who could As pessoas sacrifice. traziam a oferta. The people E used to quem bring the oferecia offering, para Deus era o and the sacerdote. priest used to kill and offer to Mas God. quando Davi estava para conquistar, But because David was Jerusalém, about to conquer Jerusalem, e Jerusalém nunca antes tinha sido conquistada, and Jerusalem had not been conquered before, ela era a capital do reino dos Jebuseus, it was the capital city of the era Jebusees. uma fortaleza, It was a strong fortress, mas uma tão assim grande, so huge, so big, que a história nos mostra that history tells que us Nabucodonosor esteve cercando Jerusalém por mais de 3 anos that Nebuchadnezzar waited para 3 conseguir years conquistar. to be able to conquer Jerusalem. E depois os romanos também, And com Romans o as general well, Tito, with Titus the general, eles cercaram por 2 anos Jerusalém. they sieged for 2 years Não era trying to break fácil in. entrar em It was Jerusalém. not easy to get inside Jerusalem. Jerusalém é um tipo da cidade santa. Jerusalem is a type of holy Jerusalém é um city. tipo da habitação de It's Deus. a type of dwelling of Não é God. fácil chegar na It's habitação de not Deus. easy for you to arrive and enter the dwelling of Mas God. por causa daquilo que está na lei, But because of that e is por written causa in da the law, palavra que Davi falou, and because the word of porque os David, jebuseus tinham dito the Jebusees had e spoken, compararam os judeus como se fossem cegos, coxos ou aleijados ou mancos, and they compared the Jews as lame, as e deaf, and eles mute, não tinham capacidade para conquistar saying that Jerusalém. they had no capacity to conquer. Então Davi baixou um decreto So David put a que decree lá na cidade real that in the royal ninguém com city, defeito no one with poderia defect morar. could live inside the city. Não é que não pudesse passar por It's lá. not that you could not Não get podia in or viver walk lá. through. You could not live in Jerusalem. Então, de acordo com esses textos que nós lemos, According to the text we just nem read, cegos,
blind, coxos, you know, ou pessoas lame, com qualquer tipo or de aleijão, anyone who had any defect, podiam entrar no tabernáculo, no templo, they could not ou enter se the temple, aproximar do or altar. even become near to the altar of God. Isso parecia um tipo de discriminação, It appeared to be a discrimination, mas na verdade but in actual isso fact, tem uma aplicação puramente espiritual. it has a spiritual meaning, Como vamos poder application. ver no decorrer dessas mensagens que And eu we vou estar shall see in the ministrando. message today and the following messages that will come. O pastor Alberto Pastor Albert here usou aí uma parte do texto spoke of the para text, falar sobre aliança speaking about the e covenant benevolência. and to be benevolent. E isso é parte desse assunto, And this is part of mas it, não hoje. but not today. Talvez nas próximas mensagens. Maybe the next messages I'll preach. Mas para que você não fique triste, But for you not to be sad, pensando que Deus é um thinking Deus that discriminador, God is a God that eu discriminates quero dar a people. você duas boas I want to notícias. give you two good news. Quando estava aqui na terra pregando, ministrando, When Jesus was here on earth João ministering, registra and John also no writes it capítulo down 6, verso in chapter 37, 6, verses 37, que Jesus that disse: Jesus said, aquele que vem a mim, the one that de comes to maneira me, nenhuma o lançarei I shall fora. never send away. Só aqui já quebrava tudo o que estava escrito antes. Here Jesus breaks everything that was written Aquele que vem a before. mim, Those that come to me, manco, cego, therefore aleijado, lame, defects of anyhow, orelha de manner, abano, nariz maybe big torto, ears, pé you know, empenado, your feet is gordo, is magro, fat, slim, whatever. não importa. Doesn't matter. Se vem para If ele, you come ele to não him, joga fora. Jesus would never throw away. Mas para que você possa ficar ainda mais, crente um pouquinho, For you to be a believer even more stronger in the Lord now, Mateus registra no capítulo Matthew 11, verso 28, writes in verses 11, vinde a mim, come to me, todos os que estáis cansados e all oprimidos, those who are heavy e eu vos laden, aliviarei. and I shall, Eu vos aliviarei. verses 11, 27, right? 28, 27, parece. Vinde a mim, todos que estáis Come to cansados e me. oprimidos, e eu vos aliviarei. All Se tiver those who errada a are heavy referência, você corrige em laden, casa. verses 27, 28. Come to me, all you who labor and heavy laden, and I'll give you rest. Agora, preste atenção para o seguinte. Now I want you to pay attention to the Pelo que o following. pastor Beto leu aqui, Pastor eu Beto também read, li. and I also just read with you, Mefibosete, Mephibosheth. que era neto de Saul, He was the grandson of Saul. me King parece Saul. que o último descendente He was the da casa last real, descendant of the royal house ainda of Saul, vivo, still alive. era um moço coxo de ambos os You know, he pés, was lame on both feet. vivendo num lugar chamado Lodebar. He lived in a place called Lodebar. E eu fui então ver essa palavra And Lodebar. I'm trying to find the meaning. What Porque is é this place? importante Where is it? você It's prestar important atenção para os detalhes da for you, Bíblia. when you read the Bible, for you to look to the details, the names. Às vezes, se você está com muita pressa, Sometimes you rush when you read the mas eu Bible. quero ler a Bíblia I toda. want to finish quickly. Olha, irmãos, eu já falei a vocês. I've said this to you before. Há 2 anos atrás, 2 years no ago, dia 28 de dezembro 28th of de December 2022, 2022. eu estava assim, pois assim, o copo já estava You cheio, know, like your cup has almost meia overflowed, gota ia right? fazer A little entornar. bit of another glimpse of E eu water entrei would na come garagem forth. I entered the e garage of tinha my uma Bíblia house, velha em and there was an cima old Bible there on top of my workbench de uma máquina. of this machine Eu that I abri aquela work, and Bíblia I opened the E Bible, li Gênesis 1 e 1. and I read Genesis 1 and 1. De repente, tudo Suddenly, desapareceu à minha all volta. disappeared Eu around sentei me. I sat E there. li 10 ou 20 I páginas. read 10, 20 pages. I can't Entrei em remember. casa I got e inside li my mais umas house. 30 I páginas. read more 30 pages. E não parei mais de ler. And I couldn't stop reading Acabava anymore. uma Bíblia, I finished that começava Bible. outra. I read another Bible. Li Bíblias em inglês. I read Bibles in English. Não gostei muito de ler a Bíblia em espanhol. I did not like to read the Bible in Spanish. Li em todas as versões que I existem. read in all the versions of the Bible E no possible dia existed. 16 de março, And on the 16th of March outro ano, of the portanto, 2023, so 1 year eu later, tinha lido a Bíblia 7 I had vezes, read the Bible toda. 7 times, all of it.
e anotando, And I was writing, making notes, detalhe por detalhe. details and details of the Bible. Mas mesmo essas 7 vezes, Even the 7 esse assunto times, não me chamou a atenção. this subject that I'm going to speak now did not call my attention. Como uma única palavra, One word, how pode can one mudar word tudo. can change your life, can change everything? Porque o texto diz The que text says, Ziba falou para Ziba Davi. said to David, E Ziba não era uma pessoa boa. and Ziba was a horrible man. He was Assim a como bad Davi man. é um tipo de Cristo, David is a type of Christ, a good person, Ziba é um right? tipo daquele que Ziba só vê He's a defeitos. man that only sees defects, E tem um wrongdoings. sim, mas é um aleijado. And then he says, yeah, there is a descendant, but he's Que lame. vive lá em Lodebar. And he lives in Lodebar. Muito bem. A palavra deserdar, The word to disinherit. vocês já ouviram falar essa palavra deserdar? Have you heard about this? When somebody disinherits Não é another. uma palavra muito a se usar. It's not commonly Mas quando used. você faz um testamento, But when you do a e testament, a você will, exclui alguém do teu and you testamento, exclude from você the está will, deserdando aquela you pessoa. are disinheriting that Você person. está e o testamento pode ser oral, Your will, your você testament pode may be falar, oral, ou você pode verbal, escrever o teu or you testamento. can do a written will. Então, deserdar é excluir So, alguém to de uma disinherit herança. is to exclude somebody that could inherit E anything. that herança é algo que você tem direito. And inheritance is something Mas that you have a ela right só é to. tua But it's only depois yours que a pessoa... after the morre. person dies. Então, curiosamente, And so it is curiously nós podemos in a ver way, nessa palavra deserdar em in português this word to a disinherit. mesma raiz It's the same root de duas palavras que of two existem no other hebraico. words that is in Não Hebrew. esqueçam, eu não sou professor de hebraico, meu I filho don't é. study Hebrew. My son studies Mas Hebrew. é- He speaks Hebrew. Pesquisa alguma He coisa. studies, he researches things. E eu fui ver esta semana And I saw this week de uma senhora que ela é professora, ela vive em Israel, this teacher that lives in Israel. que uma das palavras usada para deserto, One of the words for desert in que the é Bible, devar ou debar, it is called Devar or Debar. tanto que o livro de Números, So the book of Numbers in the Bible, que é o quarto da Bíblia, né? which Se is the, Levítico é o if terceiro, Leviticus is the Números third, é o quarto. then Numbers is the fourth book of the Bible. Em hebraico, In Hebrew, ele quer dizer no deserto. Lodebar means in the desert, Ele quer dizer no deserto. inside the desert. E então, e são 3 letras, And it's 3 words only, 3 porque o letters. hebraico não tem vogais, Because in Hebrew there's no vowels. só tem consoantes. It's only consonants. É D, B e R, G, D, B, R. B, and R. São essas 3 letras. It's only 3 Que vem, letters. de onde vem Devar e Debar. So Devar or Que Debar quer dizer means região árida, a dry land, seca, sem água. land with no water, completely dried out. Então, deserdado, So somebody that has been que é o disinherited, efeito de alguém, which is portanto, the effect of perder a somebody who herança, has lost his inheritance, pode ser interpretado could be interpreted literalmente literally, como mandado para o deserto. sent to the desert. Perdeu o direito de tudo. You lost the right O to have something. deserto, eu acho que vocês têm noção, In the né? desert, I que a know this. África é Here in Africa, um we continente do. rico em desertos. It is a continent that has deserts. A África tem o maior Africa, here in the e continent o of pior Africa, deserto da is one Terra. of the worst deserts O of the maior world. é The o biggest one Saara, is the Sahara e o Desert, pior é aqui and the o deserto worst do Kuru aqui. is the Kuru É o Desert. pior de todos It os is desertos. the worst of all deserts. São regiões áridas, These are dry com lands, pouca ou arid, nenhuma água. no water or very little water. E, curiosamente, And so, calling at the attention of everybody here, isso não é uma this is coincidência. not coincidence. Em português nós temos um prefixo. In Portuguese, we have a prefix. Prefixo são a primeira sílaba de Prefix is cada the first word of É a the first primeira syllable of a sílaba word. de cada palavra. The first syllable of a word. Então, quando você fala assim, So when you say destituído, disinherit, isso, D-E-S, D-I-S, é a pessoa que disinherit, foi tirada de alguma it coisa. means somebody has been taken out Desterrado,
Or in other words, Foi you tirado da are sua being terra. removed of your land. Deserdado, foi tirado da herança. You have been taken Então away esse from prefixo inheritance. DES, o So DES, this DIS, this tem o mesmo has significado the same meaning que a palavra lo em hebraico. as the word Quer lo, dizer sem. which means lo means nothing. Então Lodebar So quer dizer Lodebar sem nada. means without Sem nothing, água, no sem water, pasto. no green E pastures. como a palavra devar, So the word devar que means, vem dessa mesma origem, which comes from the origin of, significa palavra. means word, No hebraico, devar é palavra. devar means word as well. Então, Lodebar So é sem Lodebar água, means sem a place pasto, with no water, sem no pastures, condições de no agricultura. conditions to sem to palavra, farming, deserto. nothing. It's a desert. Será que você começa agora a sentir Can you feel now what o I'm trying to drama say? que The foi a drama vida de Mefibosete? that was the life of Mephibosheth. Muitos foram ou vão para o deserto Many go to the desert por razões diferentes. for different Eu, reasons. logo que vim aqui para esse país, Before I came to South Africa, eu conheci um homem I met a man. que ele, não dizer que ele estava rico, I would not say he was rich, mas ele ganhava a vida dele but his life used to gain andando no deserto, living atrás de in the minerais desert, de terras raras. going after minerals that only exist in the desert. Essas tais terras raras que o These Trump e o rare Putin querem lá da lands that Ucrânia. Trump and Putin want. Essa guerra from da Ukraine. Ucrânia tem uma razão. Did you know that the war of Ukraine has a Essas reason? tais de terras raras. They né? want some land, Areia some pesada. precious Quando você vê a expressão land. areia They want pesada, sand. When they talk about heavy areia sand, pesada é um tipo de terra rara. heavy sand is a earth. É da onde It's a se sand tira o that is urânio. rare. It's where you take uranium from. Então você, quando vê uma briga surgir assim em algum So when you lugar, see these big men fighting about a place, about a land, é porque eles querem essas terras it's raras. because they want the Hoje, soil. that quem is there. controlar as terras raras, So today, whoever pode controls the controlar o soil planeta. controls the planet. para você ver que é mais importante do que petróleo. So land and soil is more important than petroleum. Mas que razões, So what ou reasons que crimes, or what ou crime que decisão podia ter uma or criança, what decision could a talvez child dos seus have, 2, 3 anos de perhaps 2, idade, 3 years old, para ser mandado para o deserto? to be sent to the Você desert? está ouvindo bem? Are you listening to me? Você que se julga um miserável, You that feel desgraçado, miserable, excluído, excluded, abandonado. abandoned. A vida nunca sorriu para mim. Life has never O meu smiled pai to me you. abandonou quando My eu father era abandoned me criança. when I was a A minha child. mãe foi My embora. mother went away. Eu fui assim, largado na I rua. raised Você que se myself in the julga o streets. pior de tudo. So you believe yourself to be the Você worst of all. precisa ouvir essa You mensagem. need to listen to this word that I'm speaking to you now. Você que está me ouvindo de longe And aí you that are far away as e não well. está aqui porque você That se are chama not um here. desigrejado. Because perhaps you are not within the Você church. sozinho, você se destituiu da You have igreja. destituted Você yourself from the church. precisa ouvir essa mensagem. You need to listen to this message. Quando, no dia em que o rei Saul morreu, When the day King Saul died, isso está no final do livro de 1 Samuel, and this is at the end of the book of Samuel, logo depois que ele consulta aquela when he curandeira, consults this witch, e todos os filhos eles vão para a and guerra. all his sons go to the Morrem no mesmo war, and dia. they die in the same day. All his sons died in the same Então, day. naturalmente, que Naturally, os filisteus, The quando venceram Philistines, Saul, when they overcame Saul Saul, não they vivia conquered em him. Jerusalém. Saul did not live in Saul Jerusalem. nunca entrou em Jerusalém. Saul never entered Jerusalem. Jerusalém, nesse tempo, não era parte do Jerusalem was not território. part of the Ele territory. vivia em Gibeá de He used Benjamim, to live in Gibeah, que é a Benjamin, terra dos benjamitas. which was the land of the A tribo Benjamites. de Saul, ele era The Benjamim. tribe of Saul was A Benjamin. última e a menor das It tribos was de the Israel. smallest and the last tribe. É lá que ele vivia. And that's where he used to Então, quando os live. filisteus atacam And so when Israel, the Philistines attacked Israel, e o rei e o seu exército são and the todos king and vencidos, the army é is destroyed and natural que overcome, eles iam invadir a cidade, obviously they were going to Iam take destruir cities tudo. and destroy iam all, matar, kill, iam fazer todo tipo de crime. do all kinds of Imagina o que crimes. aconteceria com a descendência real. And so what would happen to the royal Logo descendants? iam morrer. They would die eventually. Então, a ama de So the Mefibosete, babysitter, no desejo de salvar a criança, in an effort to save this child, não por descuido, como alguns aí
com uma interpretação errada da Bíblia falam. She was not callous. Ela é apenas uma ama She's cuidadosa. just a nanny trying to Ela look quis after the salvar a child. criança. And she tried to save Ela the child. correu. So she ran. Na hora do aperto você não vê onde pisa. When you are running, you don't see where you step in. E ela, quando correu, ela And when she tropeçou em ran, alguma she coisa. fell on something, E a she criança stumbled, caiu and dos the seus child braços. fell from her Era uma arms. criança muito It pequena was a ainda. small child, a baby, E caiu em pé. and it fell, E isso fraturou and it fractured its tornozelo, limbs. os pés foram destroçados. From the knee down, the feet Mas ela não largou a destroyed, criança. broken. She did not abandon the Ela podia child. ter largado a criança That ali nanny could e have salvado a vida abandoned dela. and saved Ela herself. pegou na criança e Yet she levou com took the ela. child and took with E her. assim foram parar And em so they Lodebar. ended at Lodebar. Ainda vou trazer uma outra mensagem somente sobre And I will sobre bring another second Lodebar. message just about Lodebar. Então nós encontramos aqui, So we find here nesse texto de Samuel que nós in lemos, the text of Samuel, 2 Samuel chapter a 9, história do filho de Jonatas, the son que era amigo of de Davi, Jonathan, which de was the quem o friend of pastor Alberto David, falou ainda há which pouco. Pastor Albert Que eles spoke of. fizeram uma aliança They entre made a todos. covenant. E que ele era chamado de His Mefibosete, name was Mephibosheth. vivia em Lodebar. He lived in Lodebar. Eu já disse e vou repetir, porque I'll alguém say pode it, ter I'll chegado repeat. depois. Maybe you arrive later, don't Lodebar significa understand. lugar árido, sem água, sem Lodebar pasto. means desert, arid, dry land. O texto nos mostra que em dado momento, The text here in 2 Samuel depois que shows us Davi já that tinha confirmado o seu trono, o after seu David reino, had established his kingdom, ele não estava apenas como rei em Hebron, he was not only the king in ele agora era Hebron, rei de todo Israel he em was the Jerusalém. king of Israel in Jerusalem. A primeira parte do reinado de Davi foram 7 anos que ele The first part reinava was lá em 7 Belém. years where he was in Aliás, lá em Bethlehem, Hebron, in aliás. Hebron, was in Hebron reigning. Agora ele era rei de todo Israel. Now he was in Jerusalem Quem reigning. sabe foi no café da manhã. Maybe it was during breakfast time. E ele então de repente lembrou da promessa. He remembered the Lembrou da promise. aliança. Remember the covenant. É muito importante It is so quando nós important temos aliança when you are in e quando covenant estamos cobertos pela aliança. and when you are covered Alô? by the covenant. Hello? Você já está coberto pela Are you aliança? covered by the covenant? Sabe, se teu pai e tua mãe fizeram uma If aliança your com father and Deus, mother made a covenant essa with aliança God, vai te alcançar. this will reach you. Mas se teu pai e tua mãe fizeram uma aliança com Satanás, If your father and você mother made tem a que quebrar covenant essa and aliança. alliance with Satan, Com a you need tua to break boca. with your mouth. Você tem que quebrar essa You aliança need to break this para evil poder diabolical entrar na nova covenant aliança, in order for you to que é a enter the new aliança com covenant, Cristo. which is the covenant with Christ. A pastora está falando sobre alianças aqui. On Thursday, Pastor Começou speaking agora about quinta-feira. the new covenant. Started Ela on falou da Thursday. aliança Spoke about adâmica primeiro. the Adamic one. Edênica e adâmica. The As duas primeiras alianças. Adamic and the Adamic. E você não deve Covenant. perder esse estudo. Don't miss Para out você on the poder Thursdays. compreender o amor de Deus. For you to understand the love of God. E então, por causa dessa aliança, Because of this covenant em que Jonatas diz para in which Davi, David and Jonathan para que não had, aconteça de você se esquecer de mim that you forget about e da minha me descendência, and my porque descendants. Jonatas era Jonatas primogênito de Saul Was the firstborn of e ele King Saul. era o candidato natural a ser rei. And obviously he was the next king. E era uma excelente pessoa, And Jonatas. Jonathan was a great person. He was a good person. E então ele já tinha dito para Davi, eu sei, And Jonathan had que said to você vai ser David, rei. I know, David, you're going to be king. Porque é a pessoa que tem o You Espírito know, de Deus na sua this is vida. the person that has the Spirit of God in Ele his foi para aquela life. guerra Jonathan went porque to ele the era war filho de Saul because he was e the ele son não era of Saul. covarde. And he was not a coward. E ele sabia que ele ia morrer. And he knew he was going to die. Mas ele sabia que a morte But dele he knew that his era death necessária para que Davi was chegasse ao trono. needed for David to be able to go to the throne. E ele disse, Davi, eu sei que você vai ser And he rei. says, David, I know Vamos you're going fazer to uma be king. aliança Let's aqui. make a covenant here. Você an não vai alliance. abandonar a minha descendência. Don't abandon my E descendants. Davi lembrou disso aí. And here David reminded himself of A this Bíblia diz promise. que The Bible says that aí por volta do 30º, ou do 300º, do Perhaps número 13th 300 e pouco dos year dias do dilúvio, of the floods, lembrou-se Deus de Noé, God E dos que remembered estavam na Noah arca. and those that were inside the ark. porque Deus não se esquece. Because God will never forget. E depois você vai ver lá em Êxodo, Exodus also says, lembrou-se the Deus Lord God da promessa, remembered da his aliança promise com Abraão.
that he made with Abraham. É muito importante ter And isso. so it is so important to have Aliança these é kind of coisa things. importante. A covenant is E so Davi important. lembrou. And David here, he E Davi reminds disse himself. assim, He remembers, será que ainda tem alguém? is there anyone? Porventura, será que tem alguém para que eu possa mostrar benevolência? Is there anyone that can show kindness? Porque a casa de Saul foi dizimada. Because the house of Saul was completely destroyed. Já, alguns descendentes Some dele, of his descendants, por causa do problema que ele teve, because of the problem that he had, e então veio uma seca sobre Israel. so a drought came E to foi dito, Israel. olha, porque Saul não cumpriu aquela promessa que Josué And the prophecy fez. came saying because Saul didn't Sete fulfill descendentes de Saul the foram promise, enforcados. 7 of his descendants were killed or hanged. Mas aí foram buscar quem estava nas cidades boas. And so they went to seek for those in the good cities. Ninguém estava preocupado com Lodebar. Nobody cared Por about isso você Lodebar. não tira Lodebar do teu caminho. Don't take Eu Lodebar ainda out of quero your way. preparar uma mensagem somente sobre I just Lodebar. want to speak one day Para just você about entender que Lodebar. às For you vezes to estar understand. em Lodebar pode ser um escape. To Mas live não in é hoje. Lodebar means escape Mas sometimes. será que tem alguém? Is there anyone still alive? Você olha, tem um camarada Yes, there is. chamado Amen. Ziba. Called Ziba. Ele é que cuida daquilo que era He de looks Saul. after what those Davi things estava em belong to Jerusalém. Saul. Now, David was in Jerusalem. Gibeá, mais ou menos uns 30 quilômetros. The city of Gibeah was Que very era far away. fronteira com Judá. It was the border with Judah. Benjamim e Judá sempre estiveram Benjamin and juntos. Judah were tribes that always were together. E aí chamaram Ziba. And they called this man called Ziba. E o rei disse, você é Ziba? Are you Ziba? Sim, sou. Yes, I'm Ziba. Ziba, tem alguém, Ziba, is there anyone? algum remanescente Somebody da casa de Saul from the house of para que eu Saul possa mostrar benevolência that I can show por kindness causa to because da minha aliança com of Jonatas? my covenant Não quer with dizer que fosse Jonathan. filho de Jonatas. Not because I was the son of, because he queria was the son of alguém Jonathan. que fosse He just da casa de wanted Saul. anybody, anyone. O Saul que consultou a curandeira, You know, it was Saul who went to seek for the o witch. Saul que tentou matar Davi Saul tried quantas to kill vezes. David many times. E o Ziba disse, tem And Ziba said, yes, there is one. um aleijado. There is a lame man. Veja que Satanás nunca vai falar coisa boa. You de see, você. Satan will never speak nothing good about A you. Bíblia diz que quando teve uma das reuniões que teve no céu, There was one, the Bible says that there was a vieram os meeting in heaven, anjos angels came, para, quem sabe, dizer o que estava acontecendo. saying what was going E to veio happen in Satanás earth. e disse And then Satan assim, came too and he Deus diz said, assim, quem é você? who are you? Ah, eu vim da terra, I came from the passear. earth, from around the earth. Um dia chegou um irmão em casa, segunda-feira, sem me One day, telefonar. brothers and sisters, somebody arrived at my house Segunda-feira é o meu Monday. day off. Monday is my day Eu off. digo sempre, quem I always say, adoecer, you want to adoece get na sick? terça. Get sick Tuesday. Nunca, não cometa o erro de morrer Please segunda. don't die Monday. Please don't die Monday. Ever. Don't commit this mistake. E ever. ele chegou em casa à tarde, And he E arrived eu at my tinha house. saído. I had gone out. E chegou come back to zangado. my house. And he arrived at my house onde o very senhor angry. estava? Where Eu were já you, lhe pastor? telefonei não sei I quantas have called you vezes. so many O senhor estava times. passeando? Were you like Eu disse assim, going out irmão, whenever? quem And I passeia é o say, diabo. brother, going around, people that go Diabo around que is the passeia. devil. The devil is the one who goes around checking things Nunca out. vou esquecer esse dia. I will never forget this day. Mas o diabo chegou lá, But the devil arrived Você in estava passando heaven. pela That's in terra. Job chapter 1. disse assim, tu viste o Jó? And the Lord says, did you see my servant É, Job? vi sim. Yes, I saw him. Gordinho, Chubby, riquinho, rich, cheio daquilo que é bom. full of all goodness. Quer dizer, ele estava trazendo demérito para He Jó. was trying to be a demerit to Job. Sempre vai ser assim. They're always going to be like this, brothers and sisters. Porque ele diz, olha, tu viste o Jó? Did you see my Homem servant? correto, Righteous man. íntegro, que não se desvia do Who mal, will never, who always stay away que from teme a evil, mim. who fears me. Eu vi. I saw, yes, I saw him. Pudera. Ele tem tudo. He has everything, God. As vacas dele dão muita cria. His Tá milionário. cows, give a lot of milk. He's a millionaire, Lord. É assim que o diabo é. This is how Satan is, Por church. isso, fazer acordo com o diabo. So when you do Você an vai perder agreement sempre. with Satan, when you do some kind of alliance Tem um with Satan, aleijado. it's dangerous. Porque ele It's a sabia. lame man. Ziba knew Que aleijado não entrava em Jerusalém. lame people could not enter Jerusalem Naquele tempo. in those days. Mas agora, But now, todos podem entrar na cidade. everybody can enter the holy Porque o preço city já because foi the pago. price was paid by Jesus. Então, ele realçou isso aí. So now E he o, says e o this. escritor
And the Quer writer dizer, here, the Samuel, quando scribe, escreveu isso aqui, this was Samuel who ele wrote. ainda mencionou, Samuel. morava, pois, Mefibosete, And he says, Mephibosheth em lived Jerusalém, in não Jerusalem, mais lá em Lodebar. not in Lodebar, E comia sempre na mesa do rei. and he was always eating at the king's table. E era coxo de ambos os And he pés. was lame in both feet. Mesmo sendo coxo, Even though being ele lame, morava em Jerusalém, he was living in ia na casa do Jerusalem, rei, eating por causa da at the aliança. table because of the por causa covenant. da aliança. Because of the covenant. A força da The aliança. strength of the Se covenant. você tiver aliança com If you Deus, have an alliance, a você covenant pode with ter sido a God, pior pessoa you do could have mundo. been the worst person Isso in vai the ser world. apagado pelo poder de That sangue will de be Jesus. totally Você vai wiped by poder the blood entrar of na Jerusalém Jesus. And you're Celestial. going to come into Você the vai new poder entrar Jerusalem. pela You're porta. going to come E through você the vai door. poder comer na mesa do Going to rei. eat at the table of the King of Kings. Aleluia. Hallelujah. Duas perguntas e uma ordem. Two questions in one order. 2 Samuel chapter 9. Primeira pergunta. First question. Será que tem alguém Is there anyone que precisa ser alcançado? that can be reached? Resposta. And the answer was, Tem sim. yes, verses 3. Yes, there A is. segunda pergunta. Onde está? Where is he? Verses 4. Hoje as 2 Samuel pessoas 9, têm uma 4. visão, Today porque essa people have a mensagem vision. também, além de ser uma mensagem de estímulo This message is a e message to motivate de you. despertamento, And also to awaken é uma you. mensagem missionária, It's a missionary message as well. porque são duas perguntas que Because envolvem two missão. questions that involves missions. Onde tem alguém para ser alcançado? Is there ainda? anyone to be reached Alguém pode yet? dizer, hoje tem internet, Ah, no, there's internet today. tem tanta coisa, There's tem social media, Facebook. Facebook, whatever. Já ouvi dizer, pastor, é impossível. Pastor, it's impossible. I have heard people say this to me. É, Really? entra nos Emirados. Go to the Vê se você Emirates, consegue acessar Arabs. algum site cristão nos Try Emirados. to access any Christian site inside Em qualquer país muçulmano. inside Muslim Você não countries, consegue acessar Arab nenhum site countries. cristão. You will never be able to access internet. A China não Christian sites. aceita nenhum China tipo dos sites Does not ocidentais. accept any Você não internet consegue. site from outside. You cannot. Portanto, Therefore, ainda tem alguém? is there anyone Sim. to be reached? Yes, there is. Onde está? Where? Aí na janela 1040, There in the window que é a called parte menos 1040, evangelizada do which mundo. is the least evangelized area of the world. 99% 99% of the dos que world vivem na janela of those 1040. who lived in the window Que é isso? 1040. What is Chega em this? casa, Go home. abre o irmão Google. Go to Brother Diz Google. assim, irmão Google, eu tenho Brother estado Google. muito assim, fora do ar. I'm a bit out of Onde my é a mind. janela 1040? What is window 1040? E o irmão Google vai te mostrar. And Brother Google will show you the land. Where is it? 99% 90% of the land, that nunca place. ouviu uma só vez Those people never palavra heard once Jesus. the word Jesus. É um outro mundo. It's another world. Sabe, eu sou advogado. I'm a lawyer. E antes de ser advogado, e Before depois I de ser became a advogado, eu lawyer, fui policial de I was a carreira. policeman. I was in the police Eu force. mandei muita gente para It was a cadeia. career. I sent many people to jail. E depois, quando eu comecei a pregar o And when I evangelho, started preaching the eu gospel, fazia trabalhos todos os domingos I nas used to do every penitenciárias. Sunday. I used to go to the E eu penitentiaries pude ver to por onde eu tinha preach. mandado aquelas pessoas. And I could see where I had sent all the Gente, aquilo thieves me and so cortou o on. coração. And that broke my Consegui heart. tirar alguns de lá. I managed to save some of those men that were Alguns there. se tornaram até Some pastores of e them became even evangelistas. pastors, evangelists. E um dia eu estava And one andando day, por ali. I was walking in the E disse para mim penitentiary, assim, and one of them said irmão to me, Eliel, Brother Eliel, Isso aqui é Does- um outro mundo. jail, penitentiary is O senhor não another tem world. ideia do que You é have isso. no idea what it's like to be in prison. Ainda tem alguém? Is there anyone? Será que ainda existe alguém para que Deus possa mostrar benevolência e Is there anyone misericórdia? that I can show kindness? Você que está confortável na sua You that are casa, so comfortable in your você que está se house. julgando, quem sabe a You pior that pessoa do judge yourself mundo, to be the worst of a all mais people, abandonada, the most a mais abandoned one, desprezada. the most despised one. a vida me esqueceu, Life has forgotten ninguém me. gosta de mim, Nobody likes me. eu faço tudo, ninguém me I do ama. everything, nobody loves Será me. que ainda tem alguém? Is there Tem anyone? alguém pior que você. Is there anyone who Porque loves você está you? ouvindo a palavra de Deus. Because you are listening to the word E of tem God. mais de 3 bilhões de And there's more pessoas. than 3 billion people. Quantas? How many people?
Mais de 3 bilhões. 3 billion people. Como os nossos irmãos portugueses não gostam da palavra bilhão, eles mas falam 1.000 milhões, não sei por que tem que falar 2 palavras quando existe só uma, But né? rather than say billions, I say millions only. 1.000 milhões, mas que negócio They de say bilhão? 1,000 Bilhão logo. millions. Just say Não é uma billions. pilha grande, não. It's not, a big body, just billions. Mais de 3 bilhões. 3 billion people. Mais de 3 bilhões. More than 3 billion Nunca ouviram people falar. never heard the word Jesus. Então tem sim. Yes, there is. Onde está? Where are they? Olha, Oh, let us see now. todos aqueles enganadores da terra, All the deceivers in the world. aqueles que fabricam aqueles produtos que Those that começa a funcionar hoje e quebra fabricate daqui a pouco. and do products that will only use for Aqueles one que só day. querem vender petróleo. Those who only want to, Aqueles que adoram o Buda. who praise Aqueles que Buddha, só gostam da worship Buddha, sujeira. who like filthiness and sin. É isso que as pessoas vão dizer para ti. It's what people will say to you. Você vai atrás deles. Are you going to go after them? O mundo está cheio de mefibosetes. The world is filled with Mephibosheth. Desprezados. People have been Não despised. pediram para ser isso. They never asked to be Não like that. pediram para nascer They did ali. not ask to be born. Não tem culpa de ter They, sido it's criados not their ali. fault that they were raised Você in está that me ouvindo? manner. Are you listening to me? Abre o teu ouvido para Please, ouvir listen. a palavra do Espírito Santo para To você the nesta word of the manhã. Holy Spirit for you right now. Nunca ouviram. They never heard. Onde está? Where are they? Lodebar. Lodebar. Davi deve ter engolido em David, seco. maybe he swallowed Era a dry. pior terra de Israel. Because it was the worst area, land anyone could live in. Eu falei, foram 2 perguntas, né? I said it was 2 Tem questions. alguém? Is there anyone? Tem. Yes. Onde está? Where are they? Lodebar. In Lodebar. Nunca Deus vai te mandar para lugar bonito. Never God's going to send you to a nice Deus nunca beautiful vai place. te mandar para lugar onde tudo é fácil. God will never send you to something Você that está is com easy. visão para a Europa? If you have vision for Europe, Glória a Deus. praise God, glory to A God. França daqui a 10 France, anos vai in ser 10 mais years, muçulmana do que will qualquer be outro more país. Muslim than anything else. 70% de todas as 70% prefeituras da Inglaterra Of estão hoje mayors dominadas por and muçulmanos. districts of England is Alô? dominated by Muslims. Alô? Hello, are you listening? Cidades da Inglaterra que a lei é Cities Sharia. in England, the law is Sharia law. Prefeito de Londres é muçulmano. London, the mayor is Muslim. E agora o prefeito de Nova York também. And now New York, the mayor is Muslim. Que tal? How about that? Então você... Ai, So you visão think, minha para a França. I want to go to France. My vision's France. Really? Já é para francês? Eu vou Do you speak falar French? francês e tal. Yeah. Yeah. África? Why come to Africa? Why? Estou cansado de África. I'm tired of Africa. Aí migra para Portugal. And they go to Portugal. They migrate Europa. there. Europe, somewhere in those countries. Para onde Deus te mandar. Wherever God sends you. Não vai te mandar atrás de He facilidade. will never send you to an easy Deus disse place. para Jeremias. God said to Estás Jeremiah, atrás de are you facilidades? trying to look for easiness? Não busca isso. Do not seek that. Não busca Don't facilidade. seek easy places. Lodebar. Lodebar. Aí qual foi a ordem do rei? And what was the king's Vai order? buscar. Go! Fetch him! Vai lá buscar ele para cá. Go fetch me people O that Ziba now. deve ter caído da cadeira. Ziba must fall off his chair, Eu most acho que ele probably he was estava em pé. sitting down. Maybe he was standing. Lodebar. Lodebar. Mas aquilo não presta. But that place is Aquilo é horrible. ruim. That is the worst place to be. Eu acho que Paulo recebeu uma carta qualquer de Tito I think Paul received a letter from Titus acerca do lugar onde about ele the place estava. where he was staying. E disse assim, And he Paulo, said, que lugar Paul, é esse que você me mandou? What place are you in? Qual era o nome do lugar da carta de Tito lá? It's the letter of Titus. Hein? He wrote there. Quem já Church, leu a carta de Paulo who a read Tito aí? the letter of Titus in the Hein? Bible? Go Abra there. rapidinho, que sabe se você Open acha there. aí. Você acha Find aí out o the nome, name o of the nome city. do lugar que o Tito disse assim? In which Titus Eles said, dizem eles mesmos que eles são barrigudos, gulosos, they call themselves, comem até quase morrer, they eat too much, they lazy, comem tanto que vivem com prisão de ventre, têm ventres preguiçosos. they have constipation all the time. Qual é o nome da cidade aí? What is the name? It's in Do Titus. país? Deixa aí. Church, Me how? ajuda. Please, Participa. church, Titus. Tito, vamos lá. Eu não vou falar. Diga você aí para mim. I will not say, just find Huh? out the name of the city.
Crete, Creta. Cretenses. Creta. The Cretan people. O que é que diz aí? Vamos ler. What does it say? Let us go A there. pastora Let us read. vai ler aqui. Alguém veja para ler depois em português. A pastora vai ler em inglês. Pastor will read in English. E que diz assim... In which Eles não says, dizem que são bestas preguiçosas, ventres não sei das quantas. they call É themselves. tudo gente ruim, não presta para nada. Ô, gente, vocês não querem. Okay, I'll read verses Eu vou forçar vocês. 11. Titus chapter 1, verses 11. Whose mouth must be stopped, who subvert whole households, teaching things which they ought not for the sake of dishonest gain. One of them, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. Irmãos, isso Versículo- era Creta. 11 e 12. Isso era Creta. This is Crete. Era gente do city. piorio. Those people were the worst Eles não people ever, prestavam the pra Cretans. nada. They were always liars. Verses Mas 11, o Paulo Titus disse 1, o 11. quê? Por essa razão eu te mandei para ele. 1 and 12, and that's why Apostle Paul said, that's why I sent Por you essa there. razão eu mandei você para ele. That's why I sent you there. Você queria que eu te mandasse para onde? You wanted me to send you Onde where? está tudo bem? Where everything is beautiful and nice and Alguém gorgeous. disse, Jesus, mas tu só anda com Jesus. gente ruim? You only walk with these Tu só people that are come em evil. casa de You only eat publicano. at houses of publican people. Ele disse, é verdade. True, Por quê? true. Porque os Commoners, os yes. médicos são necessários onde tem Because doente. doctors are needed where there are sick people. E você está se queixando da tua vida. Why are you complaining about Você your não life? sabe o que é Lodebar. You have no idea what Lodabar is. Primeira pergunta, ainda tem alguém Is there anyone onde else a minha aliança possa where alcançar? my covenant can reach? Você que Second está Samuel aí chapter me 9. ouvindo à You distância that are listening to me there, e você online. está sem objetivo na tua Perhaps you vida, have no você objective já in your pensou life. até em se matar, You even thought about killing yourself. você não sabe mais o que fazer da tua You vida. don't know what to do with your Agora o life. Espírito pergunta Now para the Holy você, Spirit ainda asks tem you, alguém? is there anyone else? Ele diz, tem sim. Yes, there is. Onde está? Where is he? Não está no cofre do First National Bank. It's not at the vaults of the First National Bank. Quem sabe pode estar até dentro de um BMW último tipo. Maybe it's inside Sem the last feliz. BMW and be the unhappiest person driving that car. Mas existe alguém. But there is always somebody. Então vai lá buscar. Then go seek the person. Go Vai lá find, buscar. fetch him for Jesus. Um irmão que levantou uma grande obra, A brother não vou that citar nem o país, nem a cidade, I will nem a not say the pessoa. name, title, not even the region or country. Ele estava cansado de pregar para This rico man was tired of preaching to the rich people. e nem riam da cara dele. Because he used to preach to them, they used to laugh at him, Aí ele foi orar. mocking him. Ele foi And so orar. he went to pray. Orou. And he E prayed. Deus disse, você And está God pregando said, da maneira You errada. are preaching the wrong manner. Você está pregando para rico, You're preaching igual to como rich, você to the rich prega lá people. na location. Like when you preach to the locations. Que a pessoa precisa de Deus, They're in the locations. que They Deus need vai God. abençoar, God's gonna que Deus vai bless. curar, God's gonna que heal. você vai prosperar. You're gonna O prosper. rico In the diz rich. que não precisa de Deus, ele tem tudo. Rich people say they don't need God because Você they tem have que all. pregar a mensagem de You arrependimento. need to preach Mostrar o messages inferno of pra ele. repentance. Show how to them in the Bible. Chega lá no bairro, Get there. pega um megafone, Get those big phones. aquela Those, coisa que você põe aqui e fala sozinho. know those things that how you call them? Eu sei que em português é megafone, em inglês não. Megaphones, you know that you speak and then do. E para na porta e diz assim, Go to the ei, door. você aí, Says you that are there inside. assim diz o And Senhor, says the Lord, arrependei-vos. repent. E a pessoa vai começar a And ouvir. then the person is going to start listening to you. Ele disse que fez assim. And so he did so. E teve que abrir uma igreja And he naquele had to bairro. open a Ele church disse, in nunca that imaginei neighborhood. que tinha I tanta could gente never rica thought that there was so many rich precisando de people salvação. needing salvation. Ele estava pregando bênção. Because he was Nós preaching temos que parar de blessings. pregar You bênção have to stop e preaching começar a pregar blessings and arrependimento. preach repentance. Você aí que quer a tua igreja that only cheia want your church e full. você só prega bênção, And only só preach prega blessings, cura, healing, só prega carro novo, New casa cars, própria. new house, Começa whatever. a pregar Preach arrependimento. repentance. Eu acho que é Atos.
I think it's in Acts right now that we're going to be reading. Geralmente quando eu abro em cima da linha, é porque é lá mesmo. When I open my Bible, like immediately and falls in the passage, it's because it's there. Sabe, porque a palavra de Deus é assim, ela é fantástica. The Word of God is fantastic, church. E Deus disse para Paulo, e Paulo disse assim, arrependei-vos. Repent. Porque Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, Does not take the time of diz a ignorance, todos os but He homens says em to all todo men, lugar in all que places, se arrependam. to repent. Eu estou aqui no capítulo, você pode achar o Please versículo try aí. to find this Eu verse só for sei me. que Atos aí. I know it's in Acts. Deus não levando em God conta does not take os in tempos da ignorância. consideration the times Porque that tem you're muito rico ignorant ignorante about. aí. Because there are many rich people who are Ele acha ignorant. que ele tem o rei na barriga. They have the king in their bellies. Ele acha que porque tem dinheiro ele pode fazer Because tudo. they have money, they think they can do all. E você, seu riquinho, And you rich man, desculpa a expressão, seu riquinho abestado, you rich man that porque are você this, precisa, porque você é you um tolo, rich, you are porque foolish. o teu dinheiro não compra lugar Your no céu. money will not buy a Deus place in manda te dizer heaven. nessa manhã God tells me to que say ele to não you, leva em conta you will not o take fato in de você consideration até the fact hoje that ter until sido today ignorante. you are ignorant about Você God's ignorar a things. palavra dele. You ignore the word Ele of manda God. te He dizer tells me to para tell you, ti e a todos aqueles que estão aí na tua to you and casa, all of your household, arrependei-vos, repent para que sejam perdoados os vossos for your pecados. sins to be forgiven. Porque você pode ser rico, You can mas be você é um pecador. But you are still a sinner. Precisa se You arrepender. need to repent. Então tem alguém. And so there is always está? somebody. Pode ser, Where are they? Lodebar pode ser uma casa Lodebar could rica. be a rich house church. Pode ser uma casa cheia de Or a móveis, house full of de furniture. joias caras, de obra de People that arte. have artwork or jewelry. Não existe um deserto pior There isn't the worst do que você desert não ser visto pelos outros. where people cannot see As you. pessoas estão à tua volta só por People causa daquilo around que you você pode dar a because of elas. what you can give them. Não estão à tua volta They're not porque next to te you amam. because they love you. Elas apenas têm interesse em tirar alguma coisa de ti. They only Porque você agora tem opportunities dinheiro, to take ou something porque away from você you. é jovem, Either because you're young or bonitinha, beautiful, have money, lindinha, toda durinha. or perhaps you're beautiful, Mas isso you não know, dura para built. sempre, segundo a Bíblia. But let me tell you, Estão your à youth tua will not stay volta para forever. te explorar, People will sometimes ask you para just te to sugar. take, to suck Esse life é out um of you. deserto. These people like deserts. Então, diante dessa pergunta, So, in this question that we have done here aquele now, primeiro suspiro que Davi falou, now it's the first question that he spoke and he said, o rei estava aqui, the king was quase here. sempre o rei comia sozinho, Always the king used to eat by himself, sozinho, always alone. e estava, eu diria assim, o seu mordomo, And perhaps his butler was estava there, o homem que servia the man that served o sumo, the juice or estava o homem the que trazia as cupbearer, comidas. the Quando one that você was era serving the food. o secretário real, There was the royal era o secretary, copeiro, the cupbearer, era o padeiro the e era o baker, cozinheiro. and the cook, the Esses chef. quatro estavam ali à volta. Usually 4 people serve the king. E ele então suspirou. And so now he, Mas with será his que tem breath, alguém? you know, he says, is there anyone? Tem sim. Yes. Tem sim uma pessoa. Yes, Ainda there tem. is a person. Yes, there is Mas one. sabe quem pode falar melhor para você? Who can speak better É is quem cuida daquilo que era dele. is the person who looks after the things that belong to Tem um him. Ziba aí. There's a Ziba O mundo man. está cheio de Zibas. The whole church is full of Ziba Eu men. não tenho medo de falar aqui I am not afraid to que say 90% dos this. governos da Terra 90% of the são governing Zibas. bodies of the world is made out of men that estão are Zibas, usando aquilo que não é deles. who are using things that don't belong to them. Estão usando o nosso dinheiro. They're taking our Estão usando money, o teu they're dinheiro dos using your impostos. money, the things collected by O Ziba tax. tinha 15 filhos, imagina. Ziba had 15 children. 15. 15. Fora as 15. filhas. Plus, the sons were only 15. fala dos There were homens. daughters as well. Claro. Obviously. Tudo que era do Saul era dele agora. Everything that belonged to O King diabo Saul quer, was his. o diabo ele Satan quer wants ser rei da all. tua vida. He wants to be king of your life. Controlar tudo que tu tens. Control what you have. Esse é o trabalho dele. This is his work. Tem um Ziba ali. There's a Ziba there. Nós temos que falar com os Zibas. We have sometimes to Que eles speak to these conhecem as coisas Zibas aí because fora. these Zibas know the world. They Você know não pode things. ignorar os You Zibas. can't ignore them. They exist. E você vai ver que o Ziba não foi só And essa vez. these Né? Zibas did not Ziba only era create muito problem inteligente, only once. muito Very inteligente. clever man. Muito mesmo.
Very, very clever Eu lembro man. quando eu estava para mandar aquela I minha remember caminhonete AF1000, I was going to send my que bike viajou 3 mil quilômetros desde Belém até o Rio de from Janeiro. Brazil here to Rio de Janeiro. E eu não to conhecia here. nada no Rio de Janeiro, And nada. I knew nothing about Rio de Janeiro, nothing Imagina about uma Rio. cidade de 10 milhões de habitantes More than 10 million e people eu não live conhecia there. nada. I knew nothing about the Mas eu city. pensei assim, And I thought para to mandar a myself, caminhonete, to send this bike eu in, tenho que achar o porto. I need to find the harbor. E eu tenho que falar com a alfândega. And I need to speak to customs. E andei toda uma manhã para And achar a alfândega. The whole day Não I was conhecia up nada. and down trying to find customs at the harbor. Aí cheguei até no lugar que me indicaram, que And era a they alfândega indicated do Porto me. do Rio. It is the harbor of the border of Rio. Alguém ouvia a minha história e disse assim, Somebody olha, heard my message and my deve ser aqui. It must Mas be a here. pessoa que trata disso não, But the não está. person that looks after this kind of work E eu things disse, eu vou are esperar not por here. ele. Then I have to wait for him. Nem almoço, nem nada. Fiquei So ali esperando o I ate Ziba. no lunch. I ate nothing. Daqui para 1 da tarde chega o Ziba. Eu Then vi by de 1 longe. p.m. this man, Casaco aqui no ombro, desse Had tempo a aquele, jacket. lembra daquele Motorola que parecia um tijolo? you know those Motorola que é phones, the circular. big ones, the huge Típico ones. funcionário público. You know, the typical Eu olhei e disse assim, employee of esse é o government. Ziba. And I said, this is Ziba. Eu cumprimentei e disse I assim, greeted him. o senhor é o inspetor-geral da Are you alfândega? the General Inspector of Eu Customs? sou o pastor Yes. Eliel He Gomes, says, I'm missionário na Pastor África. Eliel Gomes from Eu quero mandar a Africa. minha caminhonete I para lá. want to send my bike Ele olhou there. assim, And he looked franziu a at me. sobrancelha. He Suba comigo. says, come, let's go up to my office. Cheguei na sala dele. I went to his office. Como é que é? Eu contei tudo And isso I told assim. him the story from the beginning. Mas você não é da Universal não, Are you né? not from the Universal Church, are you? Eu disse, não, eu I sou da said, no, Assembleia. I'm not Universal minha Church. mãe, I'm a mãe Assemblies do of Ziba God. era da Assembleia, eu não And he é. says, okay, my mother's from the Assemblies of God. So the mother of Ziba is from the O Assemblies senhor of crê em God. milagres? Do you believe in Eu disse, eu miracles? vivo por He milagres. says, I live by Pois o miracles. senhor veio no lugar certo. Because you came to the Só right tem place. um lugar para fazer There's isso. only one place to É do what you want. aqui. It's E só in tem our uma office. pessoa que And pode there's te only ajudar. one person can help Sou you, eu. which is me. E eu vou te ajudar. And I'm going to help you. Irmão, o inspetor-geral, eu não sei o The nome General dele. Inspector, Só I don't vi even essa know. vez. I only saw him once in my Sentou. life. He sat with me. Estou falando em 1995, I'm talking about 1995, 94. 1994. O homem sentou, pegou uma The man máquina sat, Olivetti he manual. took those typewriters, Nem the computador tinha. Olivettis. Eu já tinha computador, ele não I tinha. had computer, he had no E computer, ele it was all próprio fez toda typewriters. a He documentação. typed on the typewriter all the Eu documentation. disse para ele, só tem um detalhe, And I inspetor, said, eu estou "Olha, viajando inspector, amanhã. I'm traveling Ele disse, olha, tomorrow. então fala para o teu amigo, Then tell your quando chegar friend, lá no porto, when he arrives at the harbor, dizer que este carro aqui, Tell this quem car tratou foi o who inspetor. treated was Inspector so-so. E foi assim que aconteceu. And that's what happened. Então os zipas são So necessários. zippers are needed in life. Eles estão nos lugares chaves. They are in key position, key places. Você talvez não vai pregar para o Ziba, Maybe you're not gonna você não preach to vai them. conseguir salvar o Maybe Ziba, you can't even mas o save Ziba them. vai ser o meio que Deus But vai Ziba dar para will be você the chegar onde means Deus quer que and você the chegue. way where God wants you to arrive. Então tudo tem o seu So, lugar, até os Zibas. everything in a place, even the zippers are needed. Tem um aleijado. Ah, there's a lame man. Lá em Lodebar, They load the bar. coxo, Yes, he's de ambos os lame. pés. Both feet, can't walk. Vai lá buscar. Go fetch him. O rei mandava. No, the king ordered, Tinha commanded, que had to be cumprir. done. It had to be fulfilled. A palavra do rei não se discute. The word of the king could never be Você imagina questioned. agora, de repente chega Now suddenly a he carruagem do arrives, rei the royal, carriage arrives em Lodebar. at Lodabar, E o Ziba estava lá. and Ziba was there. E quando para ali, And when they stopped, imagina, devia ser aquilo era o fim do mundo. that was the worst place to be, the end of the world. Ninguém passava por Lodebar. Nobody liked Lodabar. It was the worst place to live. Quando para ali, When they stopped at the city, viemos buscar. they went to the house Mephibosheth. of Mephibosheth and they said, we came to fetch you. Sabe de uma coisa? You know what? A carruagem já te alcançou. The royal carriage has Mas tem reached muita you. gente na terra But so many people in earth precisando that need desesperadamente desperately te ouvir to hear e para dizer assim, olha, o rei está te chamando. the king is calling O you. rei quer que você The vá morar na king wants casa you to go dele, live with que him você there. vá comer na The mesa king dele. wants you to eat at his O rei quer te table. amparar, The king wants to porque o rei sustain quer cuidar de and ti. help you and keep Você you não tem and mais que viver em protect you. Lodebar. You don't need to live in Lodebar Você anymore. pode não entender o projeto de Maybe you Deus, don't understand the project mas of você God for your tem que life. entender uma But coisa. you need to understand Deus this. tem um projeto na tua God vida. has a E
project esse in your life. projeto começa com esse convite. And Vem! it starts with this invitation. Come. Está aberto o It convite. is open. Sabe, não é uma carruagem It is só. not only one Deus não é carriage. limitado a um God homem. is not limited O to one convite é man. amplo. Vinde após mim. God's invitation Todos says, come to me, vós all que those estáis cansados, who are heavy laden, oprimidos oppressed, e sobrecarregados, e eu vos and I shall give aliviarei. you rest. Esse é o convite This is the dele, invitation que of alcança Jesus, agora, who alcançou a mim. reached No me. dia 27 de agosto de On 81, 27 of e que August alcançar você 1981, hoje, it was onde to você reach you estiver aí, Wherever you are, ouvindo essa palavra. listening to this word. Você não precisa mais se considerar You como um do desterrado. not need to find yourself as deserdado. somebody who's been disinherited, has been Você forgotten. pode imaginar, eu já estou concluindo essa I'm primeira ending the mensagem. message now. As tristezas de Mefibosete. Have you thought about how sad Mephibosheth must have been? How terrible Era um memories he had? príncipe. He was a prince of E como Israel, primogênito de Jonas, and he was the firstborn of que era o Jonathan, herdeiro natural de which was Saul, the one who inherited from Saul, ele era o candidato a He ser was futuro rei. the next king. by Nascera law. príncipe He was a prince para ser rei. to be king. Viu seu pai, seus He tios saw his uncles, e his seu father, avô morrerem no his mesmo grandfather dia. died on the same day. Tudo que era dele desabou. All he had fell in one day. Num só instante, In one tudo instant. se acabou. All that he had was lost. Toda a segurança que ele All the tinha safety he had acabou-se. ended. Porque as coisas da terra são Because assim. the things of the world are like this. Você hoje tem, amanhã pode não Today ter you might have nada. a lot, tomorrow you have nothing. Ele seria o primeiro que os filisteus iam matar. Mephibosheth would probably be the first one to A be sua killed ama, by que the nós não Philistines. sabemos o nome The dela. name, we don't even know her name. É um dos anônimos de Deus. It's these anonymous people Nem of se pode God. mencionar, não só falar que era a ama They just dele. say that she was the nanny of Mephibosheth. No afã de salvar a criança, In that effort to save the child, a criança cai the child fell e from her arms, machuca os pés hurt the e feet fica and legs, aleijada. and became lame. Mas veja só, But look at aí this. já estava trabalhando a misericórdia e a graça The de mercy Deus. and the grace of God was already at work there. Porque aquela criança foi That child levada was taken by that e um homem woman, chamado Amiel and a man called Amniel acolheu aquela criança, took the child in, cuidou da criança. looked after the E lame lá ele child, cresceu. and he grew E up ele se there, casou ali, and even got married. aleijado. Yeah, the lame man got Oxe. married. Yeah, Sem nada. nothing, he got married. Ele era um enjeitado He was total. rejected by Casou-se society, ali. and yet he married. Ele fez alguma coisa por He ele mesmo. did something for himself. Ele não disse, bom, eu sou um So, aleijado, no, vou he ficar didn't say, I'm a aqui lame na man, esquina com a mão I'm gonna estendida. stay here pedindo esmola." begging, you know. Tudo for de people to ruim give me alms. aconteceu com ele no mesmo dia. All that you can think of evil happened to him in one day. Mas sabe, assim como ele teve um Maquir, The same that he had the Makir, somebody that porque looked Amiel era o pai after. do Because Maquir. Amniel was the father of Makir. Possivelmente quem adotou ele foi o Amiel. Who adopted him was Amniel, Mas no pior lugar do mundo. in the worst place of Sabe por que society, isso? Lodabar. Ninguém ia procurar quem You quer see, que seja lá em Lodebar. nobody went to Lodabar or seeked for anyone Ninguém there ia. because it was the worst O place to último live. lugar do mundo para se procurar alguém era Lodebar. The worst and the last place anyone could go was Lodabar. Você pode ficar You might stay remoendo as tuas tristezas over there in your bitterness, you know, e as tuas bottling derrotas up all your e defeats, se acostumar com and you elas. might get used to them. Se acostumar com a possibilidade de ser um You derrotado. might get used to the possibility of being a Ou você defeated pode person, aceitar hoje or you can accept a today única oportunidade que Deus te dá only opportunity God para gives uma you mudança completa for de you vida. to change Porque o Rei completely your está te life, chamando. because the King Vem para minha is casa. calling you. Come Vem to my morar house. perto de mim. Come and Vem live with comer me. na minha Come mesa. and eat at my table. A escolha é somente tua. The choice is on Vamos yours. colocar. Let us stand up. Somebody please put all the preteens and children to come. Eu espero em Deus I que wait on the nas Lord próximas semanas that the following weeks that will eu come, tenha inspiração para God continuar. may inspire Porque tem me muita to give coisa a para nós message, estudarmos aqui. to study. There's a lot to study in Eu sei this que chapter. uma das I mensagens know that one of the vai messages ser: will não be, se afaste da mesa do rei. do not stay away from the king's table. Mas eu tenho que falar um pouco mais sobre But Lodebar. I still have to speak Tenho que falar about sobre Lodabar. Zibas. I have to speak about Zibas.
Mas hoje eu estou falando, Deus está falando contigo. God is talking to you, church, talking to you, my brother, my sister. Porque você não entrou aqui por You did acaso. not arrive at this church just by any instance, by any case. Algumas coincidence. pessoas que estão aqui, não é só uma não, People, not only já one, pensaram em have acabar com a thought sua about vida. ending their lives. You want to end your life. Alguns já tentaram Some contra a of you sua have vida. tried to end your life. Já pensaram Some have largar tudo e tried to ir leave embora. all and go away, stay away from everyone and everybody. Mas o rei está te But the dizendo hoje king is saying today que você é a to pessoa que ele quer. you, you are the person Que he ele está te wants. chamando He is calling para you você vir today comer na mesa for you dele. to come and eat at his table. Vem comer na minha mesa. Come and eat at his A table. partir de hoje, From você today, vai comer sempre You comigo. need to eat with me. Imagina o Davi, Now David os 4 and the funcionários de alto 4 men that nível used to work with him, e o aleijado. and now the layman. E sabe o detalhe da mesa? You know what was the detail Na of the mesa table? ninguém vê In ninguém vê those pé tables, aleijado. nobody could Só see vê that daqui you're pra lame cima. because they only see it from the Ele não era top aleijado up. das mãos, He was not, ele não tinha you boca know, torta, he did not não have tinha an nariz effect on the achatado, lips or nose. não tinha língua He pregada. did not have a stuck Daqui tongue. para cima, From here, na mesa the do waist rei, up, at todo the mundo é king's igual. table. Everybody's Aleluia. the same. Por isso você tem que vir para a mesa do rei. That's why you must come to the king's Você está table. fora da mesa. You are away from Ele the está te table. chamando para The vir king para a is cidade calling dele, you to come to the para holy Jerusalém city, dele to e para Jerusalem, comer na mesa to dele. eat at his Ele não table. quer mais comer sozinho. He does not want Ele to quer eat comer alone. He contigo. wants to have you there by his table. Quem aceita esse Who convite? wants this invitation? Quem aceita esse Who wants convite? this invitation? Então saia do seu lugar, So você if que you não want this fez isso. invitation, I want you to leave your Eu te place convido a você and vir come to para a the mesa do front. rei. Come here to the table. Vem para a mesa do rei. Come to the Vem king's para a table. mesa do rei. Come to the king's table. O teu Lodebar Your vai Lodebar acabar. is gonna end O today. teu Lodebar vai Your acabar. Lodebar is gonna end today. Porque o rei está te Because the chamando. king is O calling rei you. lembrou da aliança que ele fez com Abraão. The king, A remember aliança que ele the fez com covenant with Isaac. Abraham, with A aliança que ele Isaac, fez com Jacó. with Jacob, A aliança que ele fez com Moisés. with A aliança que ele Moses, fez com Davi. with David, A oração que ele ouviu de Salomão. with the E ele prayer of está dizendo Solomon. para ti And now he's que saying ele está today, te chamando he's hoje calling you para vir today. comer na mesa Eat at dele. his table. Ele quer você na mesa dele. He wants Ele you não at quer his você table. fora da mesa. He doesn't want you Ele, outside of his mas eu table. fui no curandeiro, But I went to a pastor. witch Eu tive to um mal witches. incurável e I o wanted curandeiro to- assim. And I Deixa wanted to- para lá o curandeiro, isso é Lodebar. Leave the Vem sorcerer para alone that is Jerusalém. Lodebar. Come to the Lord of Jerusalem. Vem para a mesa do rei. Come to the king's Porque o rei está table. te chamando The para a king mesa is calling you dele. to his O rei table. está te chamando The para king is vir para a calling you mesa to his dele. table. Para a mesa dele. To Para a his mesa table. To dele. his table. É aqui que ele quer This is você. where he wants you. Pastora Nádia, com essa parte. Você que está aqui na frente, You that are here in the front, quero que você levante a sua mão assim. I want you to lift up your hands as though you're E você receiving que não conseguiu something. chegar à frente por causa do espaço que já está cheio, If you couldn't come to the front because of the place that is aí no already seu full, lugar também faça assim a sua mão, wherever you are seated, also como do quem this with está your hand, recebendo algo. as if you're receiving E something. você vai orar comigo. And you are going to pray with me. Você vai orar And assim. you will pray like this. Deus Pai, God, Father, Criador dos céus e da terra, Creator of heaven and the earth, eu venho a Ti nesta I come manhã to you this morning com um coração arrependido with a repentant heart e humilhado, Senhor. and humbled, E eu peço perdão and I ask for pelos forgiveness meus pecados. for my sin. Senhor, Lord, eu sinto I que eu feel estou em Lodebar, that I am in Lodebar, mas eu sei but I que know Tu estás me chamando that you are calling e me, eu aceito o Teu chamado. and I accept your Eu calling. venho à Tua I presença come to your presence, arrependido, Senhor. repenting. Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. have mercy on me. Meu Deus, My eu God, te peço, I ask you, me lava wash com me o sangue with the de blood Jesus Cristo, Teu of Jesus Filho. Christ, your Son. Me purifica, Purify me me, santifica, sanctify me, me transforma, transform me, transforma minha vida, transform Senhor. my life, Tira Lord. de mim, Senhor, Remove from me tudo aquilo everything que está me separando de that Ti. separates me from you. Eu me entrego a Ti, ó I Deus. give myself to Eu me you, entrego a God. Ti, Jesus I give Cristo. myself to you, Jesus Muda Christ. a minha situação. Change my situation. Tira-me, Senhor. Remove me, Deste Lord, Lodebar, from Senhor. this Eu Lodebar. quero a Tua presença. I want your Deus. presence, Eu quero a God. Tua presença, I want your Jesus. presence, Eu quero a Jesus. Tua presença, I Espírito want your Santo. presence, Holy Spirit. Entra na minha vida. Come into my life. Toma controle de
take control of da me, minha casa, of my de home, tudo que eu faço, of everything I que do, daqui para frente that here going eu possa forward, te servir I will serve e you jamais te abandonar. and never abandon you. Senhor Deus, Lord God, eis-me aqui. Here I Eu me am. entrego a Ti. I give myself to you. Eu aceito o Teu I chamado. accept your E calling. eu quero, Senhor, I want, esta Lord, nova This aliança new no covenant, Teu sangue, your Jesus blood, Cristo. Jesus Christ, Eu quero, I Senhor, want, Lord, pertencer to à belong Tua família, your family, à Tua casa, to your house. meu Deus, My God, agora mesmo, right now. se o Senhor vê If the Lord sees que houve that has alguma been aliança any covenant feita made com o diabo, with the devil, com Satanás, with Satan, ou com alguma coisa or with something que não te agrada, that doesn't please you, Pai, Father, em nome de Jesus in the name of Cristo, Christ Jesus, eu I decido decide quebrar, to break, cancelar cancel toda aliança all com o covenants diabo, with the devil, com os demônios, with demons. em nome de In the Jesus name of Cristo. Jesus Christ, Eu rejeito, I reject. em nome In de the Jesus name of Cristo, Jesus Christ, toda aliança all covenants com o diabo, with com os Satan, demônios, with demons, ou com alguma coisa or with anything que me roubou de ti. that has stolen me from you. Senhor Deus, Lord God, eu quero I want entrar to em come aliança contigo, into alliance with you, aliança an alliance com with teu you, filho Jesus with your Cristo. Son Jesus Christ. Recebe-me nesta manhã. Receive me this morning. Escreve o meu nome Write my no name livro da vida. in the book of Eu life. quero ser teu. I want to be yours, Em Lord. nome de In the name of Jesus. Jesus. Põe a sua mão no seu coração. Put your hand in your heart. Vou orar por você I will agora. pray for you now. Pai Santo que está no céu. Lord that is in heaven. Em nome do teu filho Jesus In the Cristo. name of your Son Jesus. Eu levo os teus filhos que aqui estão. I take your children that are Que já here, confessaram seus that have pecados. confessed their Que sins, têm vindo a ti, and have Senhor. come to you, Lord. E pediram para ser cheios de ti, And they ask to be Espírito filled of Santo. you, Holy Spirit. Pediram para ter os seus nomes escritos no livro da They vida. ask for their names to be written in the book of Pai, eu life. os levo a ti, Father, I Senhor. bring them to Em you. nome de Jesus In the name Cristo. of Jesus Christ. Aceita-os, Senhor. Accept them, Lord. Recebe-os, Senhor. Accept them, Lord. Enche-os com teu Espírito Fill Santo. them up with your Holy Enche-os Spirit. com tua alegria. Fill them with your joy. Tira o espírito de miséria, Remove the Senhor. spirit of misery. Tira o espírito de fracasso, Remove Senhor. the spirit of De weakness, dor, Senhor. of pain, De suicídio, of Senhor. suicide, De confusão, of Senhor. confusion. Do que quer que for, Whatever Deus, it is, que o God, diabo, Senhor, that the os Satan demônios and demons estarão causando, were que causing, saiam agora em we're nome de healed now in the name Jesus. of Jesus. Enche-os com teu Fill Espírito them with your Santo. Holy Spirit. Enche com a tua Fill alegria. them with your Que joy. eles se sintam That perdoados they may feel forgiven dos seus pecados, of meu their Deus. sins. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. E ao se levantarem, And Senhor, then they stand sejam up. novas May there be criaturas, new cheios creation, do teu Espírito full of Santo. your Holy Spirit. Em nome de In the name of Jesus, Jesus, nós fazemos esta we make oração. this prayer. Amém. Amen. Você pode levantar. You may stand. Antes de nós passarmos a Santa Ceia, Before we go to the Holy Communion, nós temos alguns irmãos we have a few brothers que são membros da that are igreja members of this church. e estavam em disciplina They were under discipline, e vão pedir perdão hoje à igreja. and they will ask forgiveness to the E church se você, today. meu irmão, minha irmã, And if you, brother or que é membro sister, desta that igreja, is a member of this e você church, sabe que falhou, and you know that you made a que você mistake, pecou, that you que sinned, você errou, you made a mistake, você quer pedir perdão, you want to ask for é forgiveness, diferente it is do different que nós oramos of agora. what we just prayed now. Você que quer tomar sem paz, You want to take the Holy Communion você in que vai peace. voltar à comunhão, You want to come back to você que quer communion. seguir, é You diferente, want to você que é follow. membro, You are a você member. quer vir aqui na You want to frente, come to the front. vem agora pedir perdão. Come now and ask for Então, os forgiveness. que vão pedir perdão têm que ficar aqui na frente. Those that are going to ask for forgiveness Se to be vira in the pra front igreja. and to turn towards the church. Amém? Estão Amen. entendendo? Não tenha vergonha de pedir perdão a Deus. Don't be embarrassed to ask forgiveness of God. Houve falhas, Have you made o mistakes? Senhor está te chamando The Lord is calling para you você ser perdoado. for you to be forgiven. Amém? Amen. Se tem algum irmão, If there's any tem brother, algum jovem, any youngster, alguma irmã, any sister, venha pedir perdão a Deus. come ask forgiveness Os of irmãos que God. estão aqui na frente, Those that are here in the front, levanta a mão direita lift up your right hand e diga assim: and say, eu peço perdão I ask for forgiveness a Deus, to God, ao Pai, to the ao Father, Filho the Son, e ao Espírito and to the Santo. Holy Spirit. Eu peço perdão I ask for forgiveness à igreja. to the church Em nome do Senhor in Jesus the name of Cristo. the Lord Jesus Christ. Igreja, Church, você quer perdoar? do you want to forgive? Amém? Diga Amém. amém. Say amen. Diga amém. Say amen. Eu perdoo. I forgive. Então vamos orar por eles. Let us pray for them. Eu peço
evangelista ou pastor para orar. I'll ask for the evangelist or the A pastor partir to de pray. hoje, From today, nossos irmãos our sisters estão retornando à comunhão. are coming back to Vão poder communion. tomar a Santa Ceia do Senhor em They'll be able paz. to take the Holy Communion in peace. Você que é membro, não brinca com isso, And you né? that you are a member, do not Você play teve with chance this. de vir aqui à frente. You had the chance to come to the Vamos front. orar por eles. We'll pray for them. Senhor nosso Deus, Lord our God, em nome de in Jesus, the name of Jesus, perdoa as suas filhas, Senhor, forgive your daughters, que Lord, falharam. that made a mistake. Senhor, elas Lord, confessaram, they have confessed, nós perdoamos. we have E forgiven eu sei them, que tu também nos céus, Senhor, and we know that you és have misericordioso para perdoar. You are merciful to forgive. Pai, em nome de Jesus, Father, in the name of afasta Jesus, todo ataque espiritual nas All the suas spiritual vidas. attacks in their lives, Ataque que vem por demônios, attacks that came from por demons, circunstâncias, from por circumstances, situações. from Que a situations, partir de hoje from today, se sintam they may perdoadas feel e forgiven continuem caminhando na tua and presença. continue in your presence. Sejam cheios do teu May Espírito be filled with Santo your Holy e Spirit, que a sua fé and that their faith seja inabalável, may be Pai. unshaken. Enche elas com tua fé, Fill them with your faith, enche com teu amor, fill them with your love, enche com tua fill graça. them with your Que o grace. Espírito de perdão, Let the Senhor, spirit of entre forgiveness nelas agora, come Senhor, upon them right e now. traga cura Bring healing ao corpo, to their body, à alma soul, e ao and espírito, to their spirit. em nome de In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Pode levantar. Estão perdoados, irmãos. Esta coisa aqui. Pastor da igreja aqui, Samora Machel, também chamado Balança, é uma das grandes igrejas aqui do distrito e estão num esforço muito grande lá construindo um templo. Como é que está o templo, pastor? O templo já está unido, só falta cobertura. Só falta cobertura, né? Amém. E ele vive de pesca, ele é pescador, peixe, camarão, e então ele foi lá para buscar, o pescado foi atacado com bandidos, quase mataram ele, usaram katana, terçado, cortaram mão, dedos, e é um milagre ele estar vivo, um milagre, mas está aqui, não se queixa, está sorrindo, fazendo a obra de Deus. São homens como esse que eu chamo os anônimos de Deus, os heróis da fé, pessoas que você não conhece, mas Deus conhece. É por eles que nós trabalhamos, que nós corremos o mundo, para que Deus possa nos prover. Acabou de me dizer que o templo já está no nível, só falta a cobertura. Se Deus quiser, com a graça do Senhor e o seu apoio, vamos poder também dar esse empurrãozinho na obra do Senhor ali e abençoar com a cobertura. Deus abençoe. Pastor, o seu nome completo, diga. O meu nome completo é Almeida Arthur Levene. Aqui da igreja aqui da Balança. Aqui é um bairro chamado Samora Machel, na cidade do Dono. E aqui é o templo que nós estamos com o projeto, diante do pedido deles, para poder prover o material para ser coberto. Então vocês vão ver o estado do templo e o que precisa ser feito. E eu vim aqui hoje justamente para isso, para dar essa notícia para a igreja. A paz do Senhor para todos. Não sei a hora que você está vendo isso. Quando Ana foi entregar Samuel no templo, ela disse para Eli: por esta criança eu estava orando. Então eu posso mostrar a você isso aqui, está sendo feito. Esse foi o meu clamor há cerca de umas 3, 4 semanas atrás. E graças a Deus que Deus tocou o coração de alguns irmãos. Eu ia fazer o telhado comum, madeira com chapas de zinco, mas a bênção foi mais abundante do que eu estava planejando e pudemos contratar um dos nossos irmãos que tem um pequeno estaleiro. Ele está fazendo esse telhado com estrutura metálica, que é muito melhor, mais seguro. Aqui não vai dar bicho, não vai dar nada. E assim eu agradeço a você que pôs a sua oferta, ou grande ou pequena, sabendo que o que você fez, eu tinha dado para um orçamento de uma coisa simples, mas aqui já é muito melhor, graças a Deus.
Deus abençoe a sua vida, você continue a prosperar. O Senhor abençoe com toda sorte de bênção a tua casa e o teu trabalho, em nome de Jesus Cristo.